A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras ideias de um plano que tratasse da educação para todo o território nacional aconteceram simultaneamente. À medida que o quadro social, político e econômico do início do século XX se desenhava, a educação começava a se impor como condição fundamental para o desenvolvimento do país. Havia grande preocupação com a instrução nos seus diversos níveis e modalidades. Nas 2 primeiras décadas do século passado, as várias reformas educacionais ajudaram no amadurecimento da concepção coletiva da educação como um problema nacional. Em 1932, um grupo de educadores, 25 homens e mulheres da elite intelectual brasileira, lançou um manifesto ao povo e ao governo que ficou conhecido como o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Propunham a reconstrução educacional de grande alcance e de vastas proporções. Um plano com sentido unitário e de bases científicas. O documento teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um artigo específico na Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934. O artigo 150 declarava ser competência da União fixar o Plano Nacional de Educação compreensivo do ensino de todos os graus e ramos comuns e especializados e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território nacional. Atribuía em seu artigo 152 competência princípio ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da lei, a elaborar o plano para ser aprovado pelo Poder Legislativo, sugerindo ao governo as medidas que julgassem necessárias para a melhor solução dos problemas educacionais, bem como a distribuição adequada de fundos especiais. Todas as constituições posteriores, com exceção da Carta de 37, incorporaram implícita ou explicitamente a ideia de um Plano Nacional de Educação. Havia subjacente o consenso de que o plano devia ser fixado por lei. A ideia prosperou e nunca mais foi inteiramente abandonada. Agora, para os próximos 10 anos, o que esperamos nesse novo Plano Nacional de Educação, que começa agora, é a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o professor Ayrton Oliveira. Bom, o Plano Nacional de Educação, há um sentimento de expectativa por toda a sociedade, o meio político e também todos os educadores, sem esquecer aí o ator principal, que é o aluno, o estudante, nesse plano de educação, desse plano nacional. Como bem foi dito, o primeiro plano de educação que teve essas discussões lá atrás já tinha também ali indicado na Constituição de 88 e agora na LDB, no artigo 87, já desenhava a obrigatoriedade do plano. Então o primeiro Plano Nacional de Educação, que finda agora em 2010, nascedouro em 2001, ele realmente, esse plano deixou de cumprir várias metas importantes. Agora, com esse novo plano, o segundo Plano Nacional de Educação, que teve debates nos mais diversos segmentos da sociedade, ele se propõe, e assim nós esperamos, nós educadores, que ele cumpra realmente aquelas metas basilares que lá no plano anterior, que nós estamos concluindo, não cumpriu. E dizer que ele deve ser mesmo amplo e unitário, para que ele atenda as diversas demandas. Essas 295 metas que está desenhado para esse segundo Plano Nacional de Educação, tem metas que o Brasil não pode vacilar, como é o caso do analfabetismo, como é o caso do ensino superior, contemplar os alunos de 18 a 24 anos, que dos 30% que estava no primeiro plano, que agora se encerra, apenas aproximadamente 14% foi atendido. Então essa é uma expectativa de todos nós educadores, de toda a comunidade, a sociedade como um todo, que esse plano nacional de educação, que logo agora nós também temos que ter muita atenção nos parlamentares, nos políticos que vão votar esse plano, Isso nós esperamos e desejamos. O Brasil tem um compromisso imenso aí na educação. Todos nós sabemos a questão da formação do professor, que é outra falha do Plano Nacional de Educação que deixou de cumprir. Também,
Nós temos a questão do financiamento. Agora, recente, a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, é uma oportunidade para que se insira como primeiro fator de financiamento do Plano Nacional de Educação. E há quem defenda, e eu acho correto isso, que é essa dívida social que nós temos com a primeira infância, que são os alunos da educação infantil, tão necessário que estejam todos contemplados e assistidos na escola dos primeiros anos. Então, digo que a DRU é o primeiro financiamento. O segundo, nós temos que aumentar pelo menos 3 pontos percentuais na participação do PIB. O Brasil tem uma dívida histórica, né, e esse financiamento, que está bem abaixo dos países que têm cuidado com a educação, nós precisamos de pelo menos 7% do PIB para atender o financiamento. E o outro financiamento seria até um financiamento que a gente diz que tem uma perspectiva finita, que é o pré-sal, mas ele deve estar no plano, principalmente para atender essas demandas e essas metas que tanto o brasileiro e a sociedade todos têm reclamado. Ok, doutor Adolfo Marinho. Quando nós estamos falando no Plano Nacional de Educação, é importante ressaltar o que você destacou no início. Nós estamos falando do início do século XX. Isso. Ou seja, durante 400 anos, 4 séculos, a educação para o Brasil não foi nada. E mesmo durante o século XX, as primeiras iniciativas, a preocupação com a educação a nível nacional, ela veio vingar no final do século. Houve várias tentativas, sem dúvida, mas de uma maneira mais consistente, a educação assumiu uma prioridade na Constituição de 1988. Mas a lei que regulamenta a Constituição neste capítulo, que é a LDB, só aconteceu em 96, 8 anos depois. E o Plano Nacional, que é uma exigência da Constituição, que é uma exigência detalhada na LDB, a lei só foi sancionada em 2001. Eu tive na Câmara a oportunidade de participar dessas votações do plano que está em vigor. Este plano é um plano que não teve sucesso. Definiu uma série de metas e é um plano que é lei, mas foi solenemente ignorado, porque este plano não é um plano apenas de caráter nacional. Ele é um plano que tem a ver com os estados, com os municípios também. E por mais estranho que pareça, ultimamente, há uns 5 anos, saiu o Plano de Desenvolvimento da Educação. PDE. O PDE, do próprio Ministério, ignorando que existe um plano definido em lei. Eu acho que tudo isso acontece porque o que é um valor hoje é que a educação é, no Brasil, considerada uma unanimidade como um segmento prioritário. Há uma unanimidade nacional nesse sentido. Só que essa prioridade, eu acho que ela é muito mais afetiva. Há uma simpatia, para alguns é uma bandeira política interessante, e para outros é realmente algo que emociona de coração, mas ela não é efetiva. Não é efetiva porque na hora dos orçamentos, imagine, o Brasil só considera obrigatória a educação para um garoto que tem 6 anos até completar 14. O que se faz no mundo de hoje com essa educação?